Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César. Nesse vídeo eu vou fazer um problema de polinômio de interpolação que eu tirei do livro Cálculo Numérico da Neide. Está aí do lado o livro para que vocês entendam que livro é esse. E o problema que eu vou fazer aqui é o 10.1 desse livro. O assunto é polinômio de interpolação na forma de Lagrange, tá bom? O problema diz o seguinte: considere a tabela. Aqui embaixo nós temos uma tabela com valores de x e de f de x também. E aqui as perguntas. Na letra A, determinar o polinômio de interpolação na forma de Lagrange sobre todos os pontos. Quer dizer que nós vamos ter que achar um polinômio de interpolação segundo o método de Lagrange, utilizando todos os pontos. Então nós teremos um polinômio de terceiro grau no final das contas, porque nós temos 4 pontos a serem utilizados. E depois na letra B, calcular a função no ponto x igual a 3,5. É isso que nós temos que fazer. Então vamos lá. Para aplicar o método de Lagrange, nós precisamos calcular essas funções aqui embaixo. A primeira delas, o L0 de x, ele é definido como sendo x menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica x menos x3. Aqui em cima nós só não temos o x menos x0, porque a função que nós estamos calculando é L0 de x. E aqui embaixo no denominador nós temos a mesma expressão ali de cima, só que trocando os valores de x por x0. Então é x0 menos x1, que multiplica x0 menos x2, que multiplica x0 menos x3. Então, essa é a definição da função L0 de x, tá bom? E quem são os valores de x0, x1, x2 e x3? São esses valores aqui em cima. O x0 vale 1, o x1 vale 3, o x2, 4 e o x3 vale 5. São esses valores aqui que entrarão na nossa função ali embaixo. E eu já substituí esses valores aqui embaixo, olha só. Então, eu substituí aqui, x, o x1 vale 3, eu coloquei ele aqui, que multiplica x menos 4, é o x2, coloquei aqui, que multiplica x menos x3, ele vale 5, coloquei ele aqui. Então, é 3, 4 e 5 os valores de x1, x2 e x3. E aqui embaixo, gente, no lugar do x, nós vamos colocar o x0, que ele vale 1. Então, aqui vai entrar o x0 menos o x1. Aqui o x0 menos o x2. E aqui o x0 menos x3. Tá vendo? Dá para entender direitinho a lógica da definição dessa função aqui. E aí, eu apenas melhorei essa expressão aqui. Se vocês repararem bem, aqui embaixo no denominador, nós temos um valor numérico. E esse número deu menos 24. Olha só, o menos coloquei em evidência e o número 24 aqui embaixo. E aqui em cima vai aparecer a nossa função do terceiro grau. X menos 3, que multiplica x menos 4, que multiplica x menos 5. Eu até melhorei também essa função e escrevi ela na sua forma aberta. Função do terceiro grau na sua forma aberta. Então, essa daqui é a primeira função que nós precisamos para aplicar o método de Lagrange, que é a função L0. Agora nós temos que achar outras funções. Nós vamos achar uma função bem parecida, é o L1 de x. Olha só a definição do L1 de x. Aqui nós temos x menos o x0, que multiplica x menos o x2, que multiplica x menos o x3. Tá vendo que interessante? Só não entrou o x menos x1 aqui em cima no numerador, porque a função que nós estamos calculando é o L1 de x. Então é assim que nós vamos achar todas as funções que nós precisamos daqui para frente. Aqui embaixo, olha que interessante, é a mesma expressão do numerador, só que onde tem x nós vamos colocar o x1. O x1 aparece aqui, menos x0.
que multiplica x1 menos x2, que multiplica x1 menos x3. Essa é a função L1 de x. É claro que nós vamos substituir, ó. Olha só. Quem que é esse número 1 que apareceu aqui? Ele é o x0. Quem que é esse 4 que apareceu aqui? É o x2. E esse 5 que apareceu aqui é o x3. Esses mesmos números vão aparecer aqui embaixo, só que na companhia do número 3. Esse número 3 que aparece aqui é o x1, ó. Ele aparece aqui o x1, aparece aqui o x1 e aparece aqui o x1. Ah lá, espero que nessa altura das nossas contas vocês já tenham entendido a definição dessas funções L. E aí, de novo, é só achar o número que vai aparecer aqui embaixo, né? E aqui em cima vai ser uma função do terceiro grau. Olha só onde está o meu mouse. Isso aconteceu. Então apareceu um número no denominador e a parte de cima vai ser uma função do terceiro grau. Que depois de aberta essa função do terceiro grau, ela vai ter essa cara aqui. Vocês podem parar o vídeo também e tentar encontrar essa mesma função que eu encontrei ali, para poder comparar. Então, essa é a função agora L1 de x. É a segunda função que nós temos aqui, né? E nós vamos agora achar a função L2. A definição dela é bem simples, ó. X menos o x0 vai entrar aqui sim. Que multiplica x menos x1 vai entrar aqui também. Que multiplica x menos x3, x3, hein? Repare que eu pulei o x2. Vai entrar aqui. Então, só não vai entrar x menos x2 aqui em cima. Não vai entrar, porque nós estamos calculando o L2 de x. Aqui embaixo nós temos a mesma expressão ali de cima, do numerador, só que onde tem x, agora vai entrar um x2, ó. Reparem bem. x2 aqui, x2 aqui e x2 aqui. Então é só substituir os valores, ó. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem. Quem que é esse número 1 que apareceu aqui? É o x0. Quem que é esse número 3 que apareceu aqui? É o x1. Esse número 5 aqui é o x3. Tá vendo? Eles vão aparecer aqui embaixo também, da mesma forma, só que acompanhados do número 4. O número 4 é o x2. Ele aparece aqui, x2 aparece aqui e x2 aparece aqui. Então, de novo, dá para fazer essas contas aqui. É um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil encontrar esse polinômio na sua forma fatorada. E depois aqui embaixo o polinômio na sua forma aberta. Essa é a função L2 de x. A nossa terceira função, né? Já tivemos o L0, depois o L1, agora o L2. E está faltando mais alguma função? Sim, a última. É o L3 de x. A definição é exatamente a mesma. Reparem só onde está o meu mouse. É x que multiplica x0, o x0 entra. É x menos, né? Na verdade, x0. Que multiplica x menos x1, o x1 entra. Que multiplica x menos x2, o x2 entra. Só não vai entrar x menos x3, não entra, porque a nossa função é o L3. Aqui embaixo é a mesma expressão do numerador, só que onde tem x vai entrar x3, ó. Aqui, aqui e aqui. Pronto. Agora é só substituir, eu fiz isso aqui embaixo, ó. Esse número 1 é o x0, esse número 3 aqui é o x1 e o número 4 é o x2. Aqui embaixo os números aparecem de novo, mas em companhia do número 5, porque o número 5 é o x3. Aí, de novo, nós fazemos as contas, achamos esse polinômio na forma fatorada, e depois nós achamos esse polinômio de terceiro grau na forma aberta. Pronto, gente, são as funções que nós precisamos para aplicar o método de Lagrange. São essas daqui. Agora, olha só, o que nós vamos ter que fazer? O nosso polinômio interpolador de terceiro grau, nós sabemos que será terceiro grau porque nós temos 4 pontos utilizados. É definido dessa forma aqui, ó.
F0 vai multiplicar a função L0 que nós achamos em primeiro lugar, mais F1, que vai multiplicar a função L1 que nós achamos em segundo lugar, mais F2, L2, mais F3, L3. Esse é o nosso polinômio interpolador. Agora, é só colocar ali os F's e os L's. Mas quem são esses caras? Ó, eu coloquei aqui na forma detalhada. Aqui primeiro as funções que nós achamos lá no início. Ó. A função L0 está aqui. Depois L1 está aqui. L2 e por último L3. São os valores que nós achamos, as nossas funções. E agora, quem que são esses F0, F1, F2 e F3? São as funções mesmo, tá, gente? Então, vocês lembram que o x0 vale 1? O f de 1 é 0, tá aqui. E o x1, ele varia 3, né? Então, o f de 3 vale 6. O x2 valia 4, o f de 4 vale 24. E por último, o x3 valia 5, o f de 5 é 60. Então, são os f's mesmo, as funções correspondentes aos valores de x. Nós vamos multiplicar, gente, f0 com L0. Depois somar com f1 vezes L1. Nós vamos multiplicar cada f com cada L e somar todo mundo. Ah lá, isso foi feito aqui. Então, já fiz as contas aqui também, ó. Já fiz as contas direitinho, tá? Vocês podem fazer com calma também essas contas. Esse primeiro polinômio de terceiro grau aqui, ó, ele é o correspondente ao x1, porque o x0 vai embora. Porque o f de x0 dá 0. Quer ver como? Aqui, ó. Tá vendo? Por causa desse cara aqui ser 0, então essa primeira parcela some. Então, ali embaixo está essa parcela aqui, essa parcela aqui e essa parcela aqui. Está tudo escrito aqui embaixo. Então, se quiser, podem fazer com cuidado, pausar o vídeo aí e depois comparar as suas contas com as contas feitas aqui. Quer dizer que essa primeira parcela aqui é referente ao x1. Essa segunda parcela aqui é referente ao x2. E essa aqui de baixo é referente ao x3. É claro que nós temos 3 polinômios ali do terceiro grau, né? E ao somar todo mundo, ó, nós vamos ter esse polinômio final aqui do terceiro grau, juntando todas aquelas contribuições ali em cima, tá? Então, esse daqui, gente, é o nosso polinômio do terceiro grau, interpolador do nosso problema. É isso que ele queria na letra A, esse polinômio interpolador aqui, tá? E olha só, nós podemos conferir para ver se realmente faz sentido essas contas aqui, se nós não erramos em algum momento alguma conta e não erramos. Quer ver por quê? Coloquei aqui mais para cima. Se você colocar o x igual a 1, que é o x0, nós vamos ter que esse polinômio no ponto 1 dá 0. Ah lá, é realmente o f para aquele nosso valor de x. Se a gente colocar x igual a 3, gente, que é o nosso x1, o polinômio nesse ponto 3 vale 6, que realmente é o f daquele nosso x ali. Se a gente colocar x igual a 4, nós vamos achar esse polinômio que está batendo com o f. E se a gente jogar x igual a 5, vai dar esse valor para o polinômio, batendo com o nosso f. Então, tá vendo que interessante? Esse nosso polinômio aqui, se a gente substituir os valores da tabela, todos os valores batem corretamente. Quer dizer que a gente não errou conta nenhuma. Realmente, esse daqui é o polinômio interpolador para aquela nossa função. Então, respondi da letra A, tá? O nosso polinômio que ele queria tem essa cara aqui. E depois, gente, nós podemos usar esse polinômio para achar o ponto que ele quer. Olha só, ele quer a função no ponto 3,5. Mas nós não sabemos a cara da função, né? Para colocar o 3,5 lá dentro e achar o valor desse x igual a 3,5.
Nós não temos a função, mas não tem problema. Nós temos um polinômio que imita muito bem a função do nosso problema, nosso polinômio de terceiro grau. Então é só colocar 3,5 no nosso polinômio. Ah lá, ó, eu coloquei 3,5 aqui no polinômio. E nós achamos um valor de 13,125. Esse é o valor segundo o polinômio. Só que o nosso polinômio ele representa muito bem a nossa função. Então o valor da função é de 13,125. É o tal f de x igual a 3,5 que ele queria na letra B. Então prontinho. Mostrei como o método funciona para achar um polinômio interpolador nesse problema de terceiro grau e respondemos as perguntas que ele fez. Acabamos por aqui. Espero ter ajudado aí nos seus estudos, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se isso aconteceu, curte aí e também compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo.